Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast da SMR, para você que é empreendedor, empresário, entusiasta do empreendedorismo e quer aprender um pouquinho mais sobre empresas, sobre negócios e como fazer o seu negócio prosperar. Eu estou aqui com o Tomás Lobo. Obrigado, Stefânia, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui pra gente bater esse papo durante a tarde. Maravilha. Vai ser muito bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado farmacêutico hospitalar. E eu queria ouvir um pouquinho sobre você, Tomás, um pouquinho da sua história no empreendedorismo, né? De quando você começou até o momento atual. Ixi, muito chão. Na verdade, foi uma mudança muito brusca na nossa vida. Eu sou advogado, advogava já há algum tempo na área empresarial e em 2021, nessa área de atuação, eu vi alguns clientes mobilizando o setor e um crescimento exponencial do segmento. E eu decidi investir nessa área, que é a distribuição de medicamentos hospitalares. Foi ali próximo da pandemia. Exatamente. Foi final de 2021. Nós começamos, na época, né, os meus sócios ainda não, a gente não tinha essa intimidade, a gente não tinha nem esse projeto. Nós começamos a fazer negócio e nos juntamos para então investir e entrar de fato no segmento, que é um segmento regulado. Então, como todo segmento regulado, a questão burocrática dela é bastante complexa. E aí surgiu a ideia de adquirir uma distribuidora de medicamentos, com todas as AFs, né, que são as autorizações sanitárias de funcionamento, que é a parte mais burocrática da empresa. E achamos a Maeve. Maeve é o sobrenome dos antigos proprietários. São pessoas honestíssimas, que nós tivemos o privilégio de fazer negócio. E a empresa estava exatamente como a gente imaginou e a gente queria. Era uma empresa familiar pequena, eram o seu Antônio, as duas filhas e um motorista. Era uma operação bem enxuta, bem resumida, mas que tinha toda essa autorização sanitária para funcionamento, certidões, enfim, 14 anos de CNPJ. E eles queriam sair, né? Eles estavam mudando de cidade e queriam vender a empresa. E nós conseguimos fazer um negócio disso. Final de 2021, adquirimos a Maeve e começamos o processo de expansão. Então, nós fomos para uma nova sede, um novo prédio. Hoje nós temos 4.500 metros quadrados de área construída, num lote de 7.000 metros, paletizado. Nós temos uma equipe com quase 108 colaboradores. Atuamos no segmento privado em todo o Brasil e no segmento público no Centro-Oeste, 3 estados do Norte, São Paulo e Minas. Então, de 2021, nessa aquisição da Maeve para cá, a gente vem montando esse time do zero, do estoque, a gestão, contabilidade, vendas, tudo. Toda a questão organizacional. Cresceu muito, né? Cresceu muito, graças a Deus. Tanto na quantidade de colaboradores, quanto também em faturamento, estrutura e tudo mais. Sim, a gente cresceu e amadureceu, né? Como todo negócio, ainda mais que não era um segmento nosso, nós erramos muito no começo. A gente tenta montar e esse mercado, principalmente o mercado hospitalar, é um mercado bastante complexo. Você tem que entender não só de números, mas também do medicamento. A gente vive num Brasil continental, né? O João Adiba até fala que é um Brasil de 10 Brasis. Então, enquanto no sul tá fazendo seca, no nordeste tá fazendo calor e vice-versa, ali tá fazendo chuvas. Então, você tem uma tropicália muito diferente em cada região, com que alguns medicamentos que sejam de necessidade de alguma parte do país não esteja na outra. Então, a gente tem que acompanhar muito bem essa divisão do Brasil para saber qual medicamento a gente tem que vender naquela região, naquele momento, o que a gente tem que ter abastecido, o que a indústria não consegue entregar, porque hoje nós temos uma população gigantesca, né, que não para de crescer. E por ser, novamente, um setor regulado, essa ampliação do parque fabril farmacêutico é muito lenta, né? Ela esbarra, tem toda uma questão que tem que ter, inclusive. Nossa Anvisa hoje não perde para nenhum órgão regulatório do mundo. É um dos órgãos mais respeitados
devido à eficiência que eles têm, o cuidado que eles têm, né? A população brasileira, quando fala de um laboratório nacional, ela pode ficar totalmente despreocupada, porque realmente a régua da Anvisa ela é muito alta. Então, ela, por um lado, ela tem todo esse cuidado com a expansão da fábrica, e a população não acompanha esse crescimento, né? Ela cresce mais. Então, nós temos muita falta de produto. Nós temos a quebra de matéria-prima, nossa IFA, que é a matéria-prima do medicamento, é quase toda importada. Poucas indústrias conseguem ainda ter uma IFA nacional. É um processo recente. Muitas empresas entraram também, né? Nesse momento aí da pandemia, muitas pessoas abriram empresa nesse segmento, né? Abriram, até porque era um segmento bastante fechado, né? Era um segmento quase que familiar, como a indústria farmacêutica. Na verdade, a indústria farmacêutica, ela detém da década de 40 para cá, vem passando de geração em geração, né? Hoje já está na segunda e na terceira geração, e a distribuição acompanhou isso aí. E quando veio a pandemia, o volume desse mercado, ele mais que triplicou. Então, álcool em gel, máscara. Começou com EPI, aí começaram sedativos e... Começaram a tirar as licenças. Totalmente. Então, abriram-se milhares de distribuidoras no país. O mundo começou a olhar para o Brasil com um olhar diferente. Então, vieram os indianos com indústria, os chineses com indústria. Viram o tamanho e o potencial do mercado brasileiro. Né? Então, o público existia, né? O modelo de trabalho, tanto farmacêutico como o da distribuição, que existia pré-pandemia, ele deixou de existir. Né? A tecnologia, a margem, o nosso sistema de distribuição, ele tem que ser célere, né? A gente briga para entregar na nossa região metropolitana dentro do mesmo período, dentro de horas. E o hospital hoje ela não utiliza mais estoque, então nós somos o estoque terceirizado dele. Nós temos que entregar com agilidade. E hoje vocês estão numa posição estratégica, né? Que no Centro-Oeste a distribuição fica até melhor, né? Fica. Aqui no Centro-Oeste, a Maeve fica no polo empresarial. Então, é muito perto da BR, saída para São Paulo, e também, do outro lado, saída para o norte, onde que a gente ataca e tem um mercado bastante promissor. E nós temos uma filial em Brasília, e estamos acabando de finalizar a abertura de uma filial no Mato Grosso do Sul. E nós vamos esbarrar, na verdade, em outro problema, e vai ser o estudo agora da reforma tributária. Então, um dos segredos se não falar nem o segredo, mas o principal objetivo desse negócio é conseguir entender a questão tributária do país. Né? Nós temos estados com alíquotas diferentes, alguns substituição tributária, então... créditos que podem ser aproveitados, né? Todos esses mecanismos aí, porque acaba que essa parte contábil é muito complexa, né? Fiscal. Muito. Extremamente complexa no Brasil. Antigamente, o advogado era visto como um salvador de empresa. Né? O empresário esperava ir para um polo passivo para que ele procurasse uma solução. E a contabilidade nos últimos anos vem desenvolvendo um trabalho excepcional e dando suporte inteligente, né? consultivo, né? Para que evite esse gasto futuro, esse problema futuro, esse desgaste futuro que tenha. E não só no nosso segmento, né? A gente atua também em outras empresas, mas o principal parceiro nosso é a contabilidade. Como empresário, a gente tem que entender um pouco, né, de cada setor, até para a gente falar com propriedade com nossos gestores. Mas a contabilidade é um setor que eu tenho mais atenção hoje. Eu dedico ao RH e à contabilidade mais da metade do meu tempo, só para esses dois departamentos. É onde está o segredo, é onde a gente consegue fazer uma estruturação muito boa para que a empresa cresça com segurança, cresça corretamente, né? É uma mentalidade também que vem mudando nos últimos tempos por conta desse acesso à contabilidade, uma contabilidade nova. Então, a gente tem que se enquadrar os moldes, né?
A gente fala muito que os 3 pilares, né, para uma empresa bem estruturada é pessoas, processos e tecnologia, né? Quando a Exatamente. gente fala de pessoas, a gente envolve toda a questão cultural, processos, que a gente já entra no desenho de tudo isso, né? Dessa cadeia de produção que você falou, e a tecnologia que vem para te auxiliar em diversos âmbitos, né? Acredito que hoje tem muita coisa que você utiliza a tecnologia dentro da Maeve que reduz a mão de obra e ao mesmo tempo potencializa e melhora a logística, melhora a entrega, melhora os Muito, resultados, né? muito. Nós passamos por um processo de troca de sistema no ano passado. Uhum. Ele já vinha sendo planejado desde 2023. Finalizamos ele em 2024. Doloroso esse processo, né? Totalmente. Muito doloroso. É o que a gente fala. Ainda mais um RP robusto como a TOTS, né? Nós colocamos o Proteus lá. Ele detém a mão de obra muito qualificada, Uhum. né? E sabe muito bem um programador o que ele está fazendo naquele sistema, né? Um sistema comum. Então, nós conseguimos achar 2 colaboradores excepcionais. Uhum. Até brinco com os meninos, são uma molecada nova de 24 anos que desenha tudo, que programa tudo. É incrível ver o trabalho deles. Uhum. E eles conseguiram reformular um processo sem nunca ter trabalhado numa distribuição de medicamento, apenas com o sistema. Então, para você ter uma ideia, quando nós viramos o sistema, nós reduzimos quase 70 mil da folha de pagamento. E foi só no primeiro mês. Depois a gente foi adequando outros módulos e substituindo também, intensificando, vamos falar assim, o trabalho dos outros colaboradores. Às vezes a pessoa perde 2, 3 horas fazendo uma tarefa que o sistema te entrega em milésimo segundo. Exato. Então, você tem um sistema, nós temos um portal que faz a conexão com todos os portais de cotação e cota automática. Você deixa de ter o cotador como aquela figura operacional e ele começa a ficar na parte comercial de negociação, porque a E parte começa a ser operacional já entrega. Exato. Uhum. E o principal, o sistema me entrega o que todo gestor tem que ter, que são os números para tomada de decisão. Então, isso é até um conselho para quem está pensando em trocar de sistema, pessoal. Eu sofri muito nessa parte, que às vezes você perde seus dados do dia para a noite porque você troca de sistema e ele não está apto ainda para entregar, ele não estava para te atender, carregado com tudo aquilo. Então, vai trocar de sistema. Tenta rodar a sua operação um dia só no sistema novo, paralisa o antigo. Você vai ver o tanto de erro que vai ver. Eu pensei que estava virando, mas não mostra preço. Esse aqui não mostra estado, esse aqui não puxa a tabela de texto. O compras não consegue ver a curva ABC. Você tem que ir tentando durante alguns meses rodar, parar o sistema, rodar. Vai impactar a operação? Impacta. Mas eu garanto que resolvendo pelo menos os principais erros, você consegue virar essa chave com muito mais facilidade. E ter uma equipe que entenda. O tamanho de empresa que nós estamos, e até menor, para falar a verdade, é essencial você ter um programador daquele sistema, um técnico de informática naquele assunto que entenda muito. É um dos principais gestores que você vai ter, junto com o RH, a contabilidade, é a tecnologia da informática. O que te fez sair da área jurídica e visualizar esse novo mercado e falar, não, vou largar essa parte, vou agora focar 100% nesse mercado? Vou sair de um problema e vou procurar um maior. É assim. É isso. Foi mais ou menos assim. Antes da advocacia, eu sempre tive outros empreendimentos. Então, trabalhei com empresa de aluguel de veículos, confecção, tive outros negócios. E quando eu comecei a advocacia, já na parte, quando eu estagiava, né, eu me dediquei muito àquela carreira e estudei muito a questão contábil. Meu sócio na época era contador, enfim. Então, eu era muito apaixonado por gestão empresarial, resolver problemas dos meus clientes. Eu era apaixonado eu só advogava para empresas, então eu vivia por conta de entender a dor, só que não do lado de cá, do outro lado do empresário. E quando realmente eu vi um mercado aquecido naquilo, meu escritório já estava estruturado, vamos falar assim, eu já tinha trago um sócio, já tinha montado uma equipe, já estava montando uma carta de clientes muito boa. E surgiu essa oportunidade. Então eu arrisquei, né? Tive a felicidade, eu falo, de agradecer, né, para os meus antigos sócios, que foi um grupo que já tem mais de 30 anos consolidados de estruturação, que me ensinaram muito de gestão e me deram essa segurança
de poder largar a advocacia depois de 2 Fazer essa anos transição. e fazer a transição. Eu tentei advogar ainda, mas principalmente quando você está montando uma empresa, você não tem tempo nem para ficar Você tem que 100%. respirar, né? Tem que Exatamente. respirar aquilo ali. Então foram muitos meses dormindo 3, 4 horas por dia, né? 2022 e 23 praticamente o ano inteiro. E me dediquei totalmente à construção da marca, da empresa, do time de colaboradores, da formação de cultura. E quando eu achei que eu estava apto, né, a largar a advocacia, deixei o escritório, né, para o meu antigo sócio, que hoje toca a demanda inteira, e me dediquei totalmente a empresariado, né, a Maeve. E de lá para cá a gente vem estudando bastante gestão, né? A gente não para de estudar nunca, principalmente quem está na cadeira aqui da gestão, da diretoria da empresa. Todo dia aprendendo. É todo dia, é um ato contínuo. Então nós vamos para São Paulo, nós temos a consultoria, eventos, nós investimos em pessoas, investimos em equipe, né? Treinamento, mentoria. Totalmente. O modelo antigo de trabalho ficou ultrapassado. Sim. Você tem que ter números e você tem que ter uma gestão nova. Muito rápido. Muito. Tudo muito rápido. A tecnologia deixou você numa posição onde você precisa não só ter números para tomada de decisão rápida, mas também você precisa estar mudando o seu negócio o tempo inteiro. Você falou da reforma tributária, que é uma coisa que vai acontecer muito em breve e que vai trazer uma série de transformações dentro do seu segmento, principalmente, sim, né, com as milhares de SKUs que você tem dentro do seu negócio, que também influencia, né? A distribuição para os diversos estados, com diversas alíquotas diferentes. Então, saber aproveitar tudo isso é muito importante. Fora as outras oportunidades, né? Eu escutei isso até do Pedro Paulo. Eu sou a distribuidora. Então, eu distribuo o quê? O que eu quiser. Exatamente. Porque a parte mais burocrática e difícil, a gente já tem. Que são as apps, né, de autorização de medicamentos. Para baixo, eu posso trabalhar com o que eu quiser. E isso foi uma das saídas que a gente vem modificando, né, do último ano para cá, até por conta da estruturação, enfim, sistema. Eu acho que os 2 primeiros anos foram para montar a parte estrutural e a parte da equipe, estrutura física e o nosso ativo, que é a nossa equipe. E o terceiro ano veio nesse amadurecimento, todos os anos com crescimento, mas principalmente da tecnologia, com a equipe formada, o espaço físico preparado, a gente amadureceu um sistema muito robusto que nos entrega uma gestão muito mais qualificada. E essas decisões, em qual área que a gente vai atuar mais, em qual estado que a gente vai atuar mais, qual item que esse estado tem mais necessidade. O que tem a margem melhor. Margem, né? O que interessa na última linha é a margem. Exatamente, né? É o lucro líquido, né? Exatamente. Agora, você estava falando aqui sobre o pessoal da TI, da tecnologia e da sua empresa. Você falou, os meninos de 24 anos, mas você também é muito jovem. Me fala como que é empreender jovem, assim. Tô com 34 anos. Eu falei, os meninos, já tem 10 anos aí. 10 anos, gente. E eu brinco, porque os meninos de 24 anos, que estão lá, os dois, já são casados, um tem 2 filhos, o outro, eu falei, gente, se aos 24 anos eu tava num cenário totalmente diferente. Então, o amadurecimento desses meninos que eu falo é muito interessante. Na parte da gestão, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Já ser um empresário no Brasil já é uma coisa muito difícil. Sem dúvida. Quando eu não venho de família de empresários, né, na área do empreendedorismo, então a gente tem que descobrir, já não tem um exemplo de empresário, então com quem a gente debate, ou então que a gente peça um conselho, né? Isso a gente vai ter que descobrir na pele. Quando você é novo... Skin the game. Exatamente, skin the game. E quando você é novo, lógico que tem um ônus e tem um bônus, né? Como você disse, o bônus é que eu posso trocar de trabalho, de vida, eu posso trocar na minha operação, porque eu ainda posso correr riscos pela idade, né? Você ainda é um jet ski, né? Não é um navio não gigante. É um navio. Você faz uma manobra e troca totalmente. Exatamente, é mais fácil. Mas você é mais julgado pelos Sem erros. dúvida. Porque quando se tem um empresário mais velho e ele erra, e todos nós erramos. A gente tenta acertar, a gente amadurece, a gente cresce, mas no crescimento existe o erro. Né? Não existe empresa sem erro. E quanto mais você faz, mais você vai errar. Mais você vai errar. Então, empresa que não está crescendo está morrendo. E para crescer, a gente tem que passar por dores, desafios.
enfim, a gente acaba sendo mais julgado por erro, fala que não tem experiência, e não que seja mentira, realmente a gente vai construir experiência com os anos, mas é em cima de estudo, a gente compensa isso estudando, horas todos os dias, finais de semana, vamos curso para fora do estado, cursos fora, a gente traz pessoas de fora para treinarem a nossa equipe, é uma visão diferente de mercado, então a gente também aproveita a comunicação entre equipe, aquela estrutura antiga de empresa, em que você tem uma divisão muito grande de cargos e hierárquicos e algumas paredes, vamos falar, invisíveis entre departamentos. Não, a nossa gestão é gestão voltada mais para esse crescimento, essa meritocracia, né? Tem muita gente ali que acorda cedo, eu falei para os meninos, tivemos um evento de cultura começo desse mês, ninguém acorda cedo, sai de casa para brincar ou para não trabalhar, todo mundo quer crescer, todo Sem mundo dúvida. quer ganhar dinheiro, todo mundo quer construir sonhos, realizar sonhos, na verdade, né? Realizar sonhos dos seus. Então, a empresa foi feita para isso, para servir de trampolim para essas pessoas. Eu tenho, graças a Deus, esses últimos 4 anos, conseguido agrupar um número de profissionais muito bom. E tem aquela frase, né, conhecida, a cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta você ter uma estratégia mirabolante, maravilhosa na sua empresa, se a cultura tá corrompida, se a cultura não tá aí enraizada nas pessoas. E cultura, o pessoal bate muito na tecla de cultura. É um termo, vamos falar, novo. Sim. Né? E o pessoal pergunta direto o que é cultura, cultura. Gente, a cultura vem da gestão para a empresa inteira. São os valores que a gestão tem por ser um negócio e ela quer que todo mundo tenha aquilo ali. Exato. Deixa de ser uma plaquinha, né? Porque hoje as pessoas aquela coisa escrita na parede. Missão, visão e valores, mas não tá enraizada na pessoa. Ela não entende o porquê daquilo ali. Você coloca valorizar o meu colaborador acima de tudo. Aí você chega xingando, você não valoriza, você só quer tá preocupado com quem tá ganhando mais, nem com quem tá ganhando menos. Exato. Então, você muito acaba mais entrando cobra do que... Exatamente. Você prega uma coisa muito linda ali no manual de cultura, mas o seu berço ali, ele vai de encontro totalmente ao inverso do que está escrito. Então, a cultura é nada mais isso que isso. É você ser fiel, né, às suas aspirações, aos seus dogmas e perpetuar aquilo para toda a equipe. A equipe tem que saber qual que é o objetivo da empresa. Tem que saber o que é inegociável para a empresa. Exatamente. Qual é o que eu não abro mão. Exatamente. Entendeu? A gente até brinca, quando você é criança, você vai levando sua mãe ali, seu pai até não abre, você fala, se eu passar daqui, eu vou levar uma taca. Exatamente. Então, a cultura segue nesse mesmo ritmo. Exatamente. Tem que saber ir até a página 2. Até aqui, vai. E um porto seguro, né? Realmente, eu visualizo, vislumbro esse crescimento, grande parte desse crescimento, por essa comunicação com todo mundo, essa leveza de levar um clima organizacional bem tranquilo, mas isso só é possível, novamente falando, quando se tem uma empresa organizada. Empresa desorganizada, você pode ter um clima tranquilo, porque ninguém vai estar fazendo nada, vai estar bagunça, processo, estresse, sem cobrança também, tudo maravilhoso. É maravilhoso. Então, o diretor, a gerência em si, ele tá ali para esse papel, ele tem que entender, ele tem que trabalhar, mas ele tem que cobrar. Sem dúvida. Todo mundo tem que ter meta, né? Sem dúvida. Eu tô num cargo de diretor, alguns estão no cargo de gestor. Não existe cargo dono. Qual que é o seu cargo? Eu sou dono. Dono não existe. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma meta, ele tem que ser responsável por alguma coisa da companhia. Então, você é um acionista, você não precisa nem pôr o pé lá dentro. Exatamente. Né? Então, é autorresponsabilidade. Até, inclusive, no evento de cultura, a gente falou muito sobre antifragilidade. Foi o tema desse ano. Buscando como meta sempre. É um livro muito bom, né? Do Nassim Taleb. Exatamente. Nassim Taleb escreveu, nós colocamos alguns trechos, colocamos uma palestrante, psicóloga, para falar a diferença da resiliência e do antifrágil. Né? A resiliência se mantém constante, ela existe o caos, ela enfrenta o caos, mas ela mantém assim como ela entrou. Então, ela não
não existe uma modificação, que é ser resiliente, aguentar os trancos. E a antifragilidade, ela, em meio ao caos formado, ela enfrenta a dificuldade, só que ela usa aqueles trampolim para crescer e desenvolver, Ela impulsionar. aprende com aquilo. Exato. Porque o que a gente espera é isso. Dificuldade, como a gente falou, a gente vai ter sempre. Sim. E a forma como a gente encara e o que a gente faz daquilo vai determinar o resultado do ano inteiro. Né? A gente constrói o ano diariamente. O resultado, ele é acompanhado diariamente. Se uma semana você não acompanhar aquele resultado, você vai querer tirar ela no fechamento, em 4 dias. É onde você toma decisões erradas, decisões rápidas, sem fundamento. Então, uma construção de um ano, ela é construída em dias e deve ser avaliada e planejada diariamente. Planejamento é muito importante, né? Total. Essa parte que você falou aí de compensar a idade com o estudo. Eu falei uma frase até no último podcast e repito, né? Acredito muito nisso, a intensidade distorce o tempo. É uma frase que eu ouvi e para mim ela é super clara. Se você vai fazer um curso de inglês e você decide que você vai fazer uma aula por semana, você vai aprender em 1 ano. Se você decide que vai ser 2 por semana, em 6 meses você vai estar falando inglês. Se você decide colocar 3, em 3 meses, e assim sucessivamente, até você conseguir ter um desempenho melhor, porque você foi intenso naquela ação, né? Exato. Eu acredito que hoje, às vezes quando falam com você no telefone, é aquela coisa, né? Espera o cara do cabelo branco. Aí chega lá, olha pra você e fala, nossa, é um jovem. É um jovem. É um jovem, mas quando vai conversando com você, vai entendendo toda a bagagem que você adquiriu, não só de mercado, né? Não só de tudo que você vivenciou, mas também dos estudos que você tem. Isso é muito importante. Eu acho que qualquer experiência que você tenha na sua vida trabalhando, ela vai servir. Como eu disse, eu trabalhei com veículos, advoguei e tive confecção, enfim, nada a ver com medicamento. Mas todas me serviram de bagagem para aprendizado, lidar com o pessoal, lidar com números, a espinha dorsal é a mesma, né? A espinha dorsal é a mesma. Aquilo te dá experiência de vida, né? Acho que é essencial a gente poder aproveitar toda essa experiência que a gente pode ter na vida. Agora, fora essa questão do sistema em si, me fala um pouquinho sobre a inovação. O que a Maeve tem de diferencial, assim, que você fala, nossa, esse é o diferencial competitivo que vai me levar aí por mais anos. Anos e anos. Anos e anos no mercado. Na verdade, são 3 pilares, né, principais. A empresa ela é formada por diversos pilares, mas 3 diferenciais que a gente sempre bate na tecla. Primeiro, é a questão da ética. A gente mexe no mercado, o medicamento já é um mercado bastante delicado, né? Os preços são regulamentados por um órgão fiscalizador. Um cenário político que o Brasil sempre foi inserido. Então, nós temos que ter muita ética para trabalhar no nosso segmento. E a indústria, principalmente a grande indústria, né, os grandes grupos, as multinacionais, as indústrias nacionais, que hoje são as maiores do Brasil, muito maiores que as multinacionais, elas são preocupadas hoje com ética. A ética do que você está fazendo com o medicamento dela. Então, a gente preza muito por essa relação cristalina com todos os nossos processos, onde a gente está entregando, com toda a nossa forma de trabalho com a indústria. Isso faz com que a indústria tenha relacionamento conosco, até por conta do compliance. Então, a gente joga muito limpo nessas 4 linhas. Nós temos um pilar que é a segurança econômica. Então, a gente tem que ter um perfil muito afiado com a indústria, com o nosso fornecedor, de poder comprar da indústria e dar o prazo para bancar a operação para o hospital. Você tem que fazer um cálculo e aí tal, gestão de números para a gente não errar nesse cálculo. O ciclo financeiro. Você tem que ter uma solidez muito boa para trabalhar. Né? E a entrega. Hoje, o operador, a gente chama de operador logístico, né? A distribuição, o que ela é? É um operador logístico da indústria. Então, a indústria é um navio muito maior que a distribuição e o hospital, nós temos mais de 6 mil hospitais espalhados pelo Brasil.
eles precisam de muitos itens e com muita agilidade. E a indústria não consegue atender todos esses hospitais na agilidade que eles precisam, né? Pelo volume que elas são. Então, o distribuidor entra nisso. A gente mantém um estoque sempre de segurança na empresa e a gente consegue atender com rapidez esse cliente. Nisso, ele não precisa ficar com o estoque inflado, né? O fluxo de caixa dele também melhora, né? A questão, novamente, tributária dentro do estado, cada um tem um segmento, então às vezes não é compensativo da indústria sair do sudeste para entregar no norte, né? A gente fala quando a gente vende volumetria, por exemplo, para Manaus, são 20 dias de balsa só para subir. E às vezes a pessoa está precisando do medicamento na hora. Então, um dos grandes diferenciais é a questão da logística. Habilidade na logística, na entrega. Perfeito. Agora me fala sobre um momento assim que foi virada de chave para você. Eu não sei se você já assistia muito aqueles eventos da Endeavor, tinha aquele Day One. Você fala, a partir de agora? Exato. Tipo, às vezes no dia que acontece, você não sabe. Mas assim, teve um dia que foi marcado e que foi o que redefiniu a sua visão de mercado, que foi o que te fez olhar e falar assim, não, aquele dia foi o dia que tudo mudou na minha cabeça e me fez ser o empresário, o empreendedor que eu sou hoje. E engraçado que eu lembro exatamente desse dia. Como eu disse, eu no começo da Maeve, eu tive alguns sócios e eles me ensinaram muito, muito, muito. Eles são empresários com uma visão que faz jus ao sucesso que eles têm hoje. E quando nós entramos em consenso sobre a compra, que eu comprei a parte deles e saí da outra sociedade, do dia para a noite, a gente perde aquele apoio, porque todas as decisões eram tomadas em conjunto com pessoas que apresentavam a planilha, ela já via lá no final. De repente você tá como sozinho. Um pai que te acompanha a vida inteira e de repente ele fala assim, a partir de hoje, você segue sua vida. Então, eu agradeço imensamente eles, e no dia que a gente fez esse distrato, a gente separou essa empresa e eles agradeceram daqui para frente, toma conta, vai com Deus. Eu saí do escritório deles, era 11 horas da manhã, fui para Maio direto. Cheguei lá, já começaram aquela série de decisões que a gente toma diariamente. E a partir daquele momento, opa, eu não preciso consultar mais ninguém, porque a responsabilidade das atitudes que eu tomar aqui agora, elas vão cair apenas sobre mim, né? 100%. Eu tenho um sócio ainda, que ele fica na parte comercial, então a parte operacional ficou inteira comigo. E aí a gente muda a cabeça, opa. Antes a gente analisava, mas a gente sempre tinha, né, uma interação daqui, uma interação dali, uma experiência. Esse dia eu lembro ainda que as decisões tomadas com mais rapidez, antigamente a gente começa a pensar mais, analisa mais, a gente para de sair do operacional e vai para a parte estratégica, que é... Totalmente, porque não dá para fazer os dois. Não dá. Chega um momento em que, se você fizer o operacional, você deixa o estratégico a desejar. E eu falo assim, empresa, qualquer empresa, gente, são tempos de empresa. Existem momentos de empresa em que você vai ter que ser o cara do caixa, o atendimento, o financeiro, o cara que faz a limpeza. O marketing, é barriga no comercial. balcão. É barriga no balcão. Então você tem que fazer tudo. Aí você vai entender da sua operação. Então, no primeiro ano, eu era esse cara que fazia tudo. A gente ia tentando montar a equipe, vai daqui, vai dali. Chega uma hora que você sai desse total operacional, ainda fica no operacional e começa a tomar decisões mais estratégicas, que ali é uma passada de bastão. Então você vai confiando em algumas pessoas, montando time, e daquilo ele vai te passando segurança com o tempo, para que você realmente não tome essa decisão sozinho. E então chega um momento de empresa em que a nossa parte é exclusivamente estratégica. E você só consegue ter uma operação totalmente estratégica se você tiver um time muito bem preparado, te auxiliando no restante. E aí está novamente a questão das pessoas da empresa. Essa valorização das pessoas que trabalham com você. Né? Um time que se dedica... Treinamento, investimento em pessoal, qualidade de trabalho da pessoa, crescimento na empresa. O que você pode proporcionar? Plano de carreira, né? Um plano de carreira, salários muito bem formulado, tudo isso a gente tem que jogar cristalina na pessoa. Você pede
para que ela se dedique totalmente a um sonho e não apresenta para ela qual o caminho que vai fazer ela chegar no sonho dela. Exatamente. Para ela te entregar o seu sonho, você tem que entregar o sonho dela. E, na verdade, você entrega o sonho dela para que ela possa realizar o da empresa. Então, essa comunicação, esse jogo limpo, tem que ser feito. Né? É uma listinha que eu até falei para os meninos no evento de cultura. Lista dos sonhos. E eu fiz uma barra e coloquei lista dos objetivos. Porque o sonho sem atitude, ele realmente fica só no sonho. O objetivo você coloca o como, em quanto tempo. Exatamente. Como eu vou fazer isso, de que forma eu vou chegar até lá. É um mapa, né? O objetivo é um mapa, o sonho é uma coisa subjetiva. Muita gente fala, eu sonho em ser milionário. Ok, o que você faz? Ok. Você acorda todo dia, e aí? O que você faz para chegar lá? Qual que é a interação que você tá fazendo? Com quem você tá andando? Com quem você tá fazendo negócio? O que você tá se preparando para chegar naquilo ali? Exatamente. Então, apesar de todos esses problemas de troca de sistema, de um ano bastante difícil, não só no hospitalar, mas em muitos segmentos, como foi 2024, nós ainda conseguimos crescer 62%. E nós vamos crescer esse ano, né? A nossa meta é crescer quase 70%. Como que nós vamos chegar lá? A gente abre os números no evento de cultura, a gente fala onde a gente quer chegar, por quê, o que nós vamos utilizar daqui para frente, quais linhas novas nós vamos ter. Porque se você quer que uma pessoa cresça 70%, você tem que dar 70% mais de estoque, 70% mais de carta de cliente, você tem que dar 70% mais de opções para ela crescer. Ferramentas. Exatamente. E contar com que ela utilize esse 70%. Que a ferramenta que ela utilizava para o resultado anterior é muito diferente do que a ferramenta que ela vai precisar agora. E eu tenho uma equipe de gestores hoje muito capacitada. Quando eu fui abrir um negócio, quando nós fomos abrir um negócio, na verdade, nós optamos por trazerem pessoas já com muitos anos de experiência. Então, tem gestores com 25, alguns com quase 30, 15, 20 anos de experiência no mercado. Essa bagagem que eles trouxeram acelerou bastante. E uma coisa muito boa dessa equipe é que, apesar dela ter 25, 20, 15 anos de experiência, ela está apta à inovação. Então, quando a gente coloca tecnologia, ela se readequa. Isso, né? Faz você pular etapas. Aquela frase, time que tá ganhando não se mexe. Se mexe. Se for para melhorar, você mexe nele. Então, o time, ele tá ali, ele já trabalha há 20 anos naquele formato. Opa, mudou. O que as outras empresas estão fazendo que não está dando certo e o que a gente pode fazer aqui para dar certo. Então, eles se adequam, a gente discute, eles trazem experiência, a gente traz inovação, a gente põe o choque novamente dos meninos de 24 anos para falar com o pessoal dos 50, e aí a gente chega num consenso saudável de experiência junto com inovação. A gente fala muito isso na SMR até para os nossos clientes, a gente chega muito nesse processo, principalmente de sucessão, né? Que aí tem o pai, que já carrega toda aquela experiência, que construiu aquele negócio, que tem anos de mercado, que sabe tudo que está acontecendo. E aí a gente tem o filho ali, chegando todo cheio de novidade, da faculdade, do livro, do não sei o quê. E aí o que acontece é esse choque, que provavelmente acontece na sua empresa com essas pessoas que já têm mais experiência, mais tempo. Eles olham e falam, poxa, tá trazendo isso novo, mas o tempo inteiro esse daqui já deu certo. Me prova que agora eu preciso mudar nesses quesitos, né? Então, assim, esse choque, a gente fala muito que é muito importante saber aproveitar as duas pontas, né? O antigo é importante porque ele construiu até agora, e o novo é importante porque é ele que vai levar para o próximo nível, vai fazer a sua empresa chegar num novo lugar que você nunca pisou antes. Exato. A experiência, a gente não tem nada que pague a experiência. Não dá para descartar. Não dá para descartar. Pode existir a inovação que for sem a experiência, ela volta naquilo que a gente falou, é um sonho. Exatamente. Então a gente vai ter que provar que aquele sonho ele pode ser concretizado e é real. Mas esse diálogo entre os gestores é muito bem realizado, na verdade. Toda semana eles sentam para conversar, trocar. O sistema, quando se tem um sistema interno, uma contabilidade interna, quando se tem um agrupamento interno da empresa, a gente consegue ter um controle melhor, uma comunicação no seu negócio, naquilo ali. Exatamente. Todo mundo é responsável pela empresa. Então, o que a gente tem que quebrar essas barreiras, essas paredes invisíveis? Departamento de compras é só isso, departamento comercial é só isso, estoque é só isso, a contabilidade só faz aquilo. Todo mundo tem que ter uma engrenagem, entendeu?
A engrenagem. Empresa é a engrenagem, né? Totalmente. Ela funciona como engrenagem, todos os departamentos se encaixam ali, é o que Do forma bom o dia da todo. entrada até a saída do medicamento no final, né? Não adianta eu ter um departamento de compras que consegue o produto, um departamento de vendas que consegue vender o produto, Uhum, e na hora da entrega a gente não consegue entregar. uhum. Então, falta... a gente faz com que... Então, a gente almeja fazer com que esses processos conversem, né, os departamentos entrem em comunicação Uhum. para que a engrenagem rode. Perfeito. Agora vamos para algumas perguntas rápidas, aquele estilo Marília Gabriela, Marília Xuxa, Gabriela? Vixe, Maria, vou até beber Vamos mais lá. uma água aqui. A primeira é muito simples. É um hábito que você não abre mão no seu dia a dia. Hoje é a malhação. Exercício Eu físico. acordo muito cedo. É um horário e quando eu termino antes das 6, eu termino 6 e pouco de malhar. Quando eu termino, o celular já tá tocando, já tem informação. Uhum. É uma qualidade de Eu vida. acho que isso é da nossa geração, hein? Porque eu tô nessa Valorizar. onda Tá nessa também. onda também? Acordo 4 da manhã, já vou pra academia. A minha primeira tarefa é essa. Não, e a turma é tão animada, gente, que eu nem sabia que o povo Não, acordava 5 da manhã pra malhar, eu chego na animada. academia lotado. Lotado, cheio. E aí você vai malhando e você já discute, brinca. E na hora que você já fez tanta Faz coisa. network. Faz network. Na academia mesmo, a gente fez uma Uhum. expansão com esquadrias. Eu coloquei, o pessoal do marketing era também da academia. Acabou que a gente, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente faz network. Tá pensando né? em negócio. Tá pensando em negócio. E aí sai isso aí. E é uma atividade, eu malho de segunda a sábado, faço tênis e malho. É uma atividade que me dá um hábito de disposição, Uhum. né, para trabalhar. Mente forte. Clareza, né? Mente forte. Preciso de um corpo forte. Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que trabalhar os dois aspectos, CNPJ e CPF. Sem né? dúvida. Quando eu montei a Maeve, os 2 primeiros anos, eu casei em 2022. E aí, naquela correria, Teve neném recente. tive neném, 8 meses, Nanã. Naquela correria, eu acabei não tendo tempo para cuidar, né, do CPF, Uhum. do Tomás. E acabei entrando em grandes problemas de saúde, né, elevados, engordei mais de 22 quilos. Foi meu caminho também. Exatamente. A gente se Eu dedica. vivi isso. Não, e tudo bem, porque são momentos de empresa. Tem momentos que você precisa desequilibrar. Lógico. Eu acho que existe o desequilíbrio aí que é necessário. Né? Gente, para você. Então, existem momentos de empresa que é isso. Às vezes você vai se dedicar ao máximo e às vezes você vai poder se dar o luxo de viajar quando você quiser, no meio do ano, 2, 3 vezes por ano, porque você está colhendo os frutos daquele plantio. E aí você vai voltar depois a trabalhar em certo momento para um projeto específico, ou para expansão, ou para um novo negócio. Mas hoje eu prezo muito, ainda mais com a vinda do meu menino, né? Você tem que ter disposição, você tem que ter uma cabeça boa. Você não pode Esses momentos em estressar. família também. O estratégico, gente, ele tem que cuidar da cabeça. Sem dúvida. Né? O estratégico, ele tem que estar Tem muito que ter bem clareza, afiado. tem que ser criativo. Tem que ser criativo, tem que estar disposto. Né? E a gente tenta passar isso para os meninos também. Atividade física, né? A gente procura uma alimentação melhor. E uma alimentação não só para o corpo, mas para a mente. Porque a gente tá ali na academia, a gente malha, a gente faz network, mas a gente sai de lá, eu já começo a estudar. Então, sempre tem um livro de cabeceira. Eu começo também um dia enquanto eu tomo ali o café da manhã. E a gente passa para os meninos, alimenta o corpo e alimenta a mente. Né? Os dois são essenciais para o crescimento do profissional. Exatamente. Ali dentro. Sem dúvida nenhuma. Agora me fale um conselho que você daria para quem está começando agora. No empreendedorismo ou no seu mercado. Pessoal, independente do tamanho, né, da empresa, esse que tem uma frase dos meus antigos sócios, que negócio que não paga imposto é porque não foi feito para existir. Então, se você não tiver os números, uma decisão, uma contabilidade, uma assessoria ali muito concreta para você ver os números da sua empresa e ela tá dando lucro, tiver dando lucro, fecha, vê alguma coisa tá errada. Ou a empresa não foi feita para aquele negócio, não deve existir, ou então sua gestão tá mal feita. Então,
Tenha sempre uma assessoria boa do seu lado, uma contabilidade boa do seu lado. Tenha alguém para ter conselhos, Uhum. né? Independente do tamanho de empresa, principalmente a pequena que está começando do nada. É muito bom você ter um esteio ali com quem que você Uhum. possa trocar uma, Porque é muito uma solitária, né? muito Essa vida solitária, é do uma caminhada muito empreendedor, solitária. sim. É Então, bom você ter alguém para você trocar, para você conversar, para te aconselhar, pessoas que já passaram pelo que você tá passando. e é uma cabeça diferente, porque às vezes você está naquela correria, você tem um pensamento que está sendo influenciado por Você tá conta no do meio do momento, no meio problema, do né? problema. Uhum. E aí uma pessoa de fora consegue Visualizar visualizar melhor. uma saída muito mais rápida, Uhum. clara, cristalina, mais eficaz É para muito aquela diferente solução. quando você olha de fora, É o que né? a gente O fala panorama novamente, é. exato, é o que a gente fala novamente da experiência. Uhum. Porque a experiência da pessoa, né? Pega conselho, gente, com quem tem experiência, quem tem resultado. Não pega Exato. conselho com quem não tem resultado, não. O famoso coach que não tem resultado Exatamente. nenhum, Ele né? O vai te cara te ensinar a ensina mexer em empresa e a nunca teve ser empresa. milionário e sai de palha. Exatamente. Eu tenho, eu vou falar uma que é para o negócio e uma que é para a vida que eu escutei semana passada. A da vida que eu escutei semana passada, que é: a vida está imperdível. E realmente ela é imperdível, tá? Uhum. Aproveita a vida, viva momentos com sua família, trabalhe, valorize quem está do seu lado na trincheira, vive intensamente cada momento da sua vida. Ela é muito boa. Ela realmente está imperdível. Uhum. Basta você olhar. E outra frase, escutei de um amigo meu há muitos anos atrás, quando ele entrou na especializada. Eu vou até lembrar aqui, eu coloquei ela como uma das frases no e-book que eu estava passando para os meninos. Ah, ética e honestidade não são negociáveis. Então, ética e honestidade não são negociáveis nunca. Tem que São valores saber, inegociáveis. inegociáveis, total. Quem tem sócio, pessoal, não, sócio é um casamento. O Uhum. pessoal não leva isso ao ponto sério. E Uhum. você tem que ser fiel. Como no casamento, você tem que ser fiel ali ao seu sócio, aos seus valores, entendeu? E Sim. isso a gente vai esbarrar novamente naquilo que é a cultura sua. É até aonde você vai para chegar no próximo ponto. Uhum. Então, há valores inegociáveis. Perfeito. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Um dos meus sonhos, eu tenho uma listinha de 10 sonhos que eu fiz. Aí, na medida que eu fui cortando, eu vou colocando mais alguns. Uhum. Até apresentei ela lá. Ah, mas os últimos que ficaram é conseguir formar 10 milionários. É um sonho que eu Uhum. quero. É aqueles que estavam comigo, estão comigo desde o começo e vieram depois, estão agregando e Uhum. querem, estão fazendo tudo. Vamos crescer junto Vão com você. crescer junto. E hoje uma falha que eu vejo grande na educação, que é a falta de uma noção didática de empreendedorismo no Uhum. país. Às vezes o pessoal é voltado para a pessoa ser totalmente concurso público, nada contra também, ou só para ir para o serviço privado, Uhum. mas não se tem uma Só o conversa CLT. franca, exato, sobre empreendedorismo no Brasil. Uhum. Então, eu quero ter uma ONG de jovens para ensinar sobre empreendedorismo e escutar ideias. Isso já existe, né, em vários países. Às vezes você tem grandes ideias ali, com mentes brilhantes, de pessoas que não têm Como se oportunidade de serem fosse uma escutadas. incubadora mesmo ali, né, de Exatamente. empresas. Você Uhum. tem que pegar a população, essa próxima geração que está vindo, e Uhum. ensinar para eles os valores, que são inegociáveis, como a gente falou, e a gente tem que escutar eles e tentar ajudar eles a crescer o Uhum. Brasil, né? O nosso objetivo é crescer o Brasil. E para crescer o Brasil, a gente precisa de empreendedorismo. A Exato. gente precisa de É a pessoas que solução. pensem fora da caixa, que não tenham medo de encarar a nossa política econômica, política financeira, Uhum. política estrutural, burocrática, né? É uma guerra e muitas pessoas optam pela estabilidade. Não existe estabilidade, Exatamente. né? Ah,
Eu advogo. Existe uma enganação, né? Sobre Total. essa estabilidade de, eu tenho um emprego, eu tenho um seguro, eu tenho... Quantas pessoas não estão desempregadas aí? Muito mais tempo do que o seguro durou. Muito mais, porque estavam presas a essa concepção de estabilidade. Exato. Mas isso é mudança de mentalidade. Muda e você começa a aproveitar e não consegue ficar sem ela. Exatamente. Porque você já entra num ritmo de vida tão acelerado, correndo riscos e colhendo resultados daqueles riscos. E às vezes você acorda, quando tá muito calmo, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. Tá tão calmo que você fala, gente do céu, tá alguma coisa errada. Exatamente. É bom aquela movimento, o a que onda você vai batendo fazer. no barco, o desespero. Graças a Deus, sou muito, muito realizado profissionalmente, pessoalmente. Tenho uma família maravilhosa, tenho Deus como base de tudo lá em casa. E tenho uma empresa que, graças a Deus, serve trampolim como forma de mesa a centenas de famílias. Então, eu sou muito realizado em acordar cedo, vou feliz trabalhar, muito feliz, gosto do que faço e falo pra todo mundo, gente, se não estiver gostando do seu trabalho, alguma coisa tá errada aí, porque trabalho é bom demais. É o dia que você vê, né? Você Nossa gosta, Senhora! te aprisiona. Exatamente. Agora me fala uma pessoa que te inspira. Pessoa que me inspira. Saindo da demagogia, né? A gente sempre tem esteios em casa, né? Que a gente olha e são essenciais e inspiradores para a concepção da formação, né, da pessoa que você vai ser. Então, meus pais, né? Meu avô, foram pessoas que moldaram o meu caráter. Mas uma pessoa que me inspira, longe desse ciclo familiar, foram meus 2 antigos sócios. E não só a pessoa, os dois. Na verdade, a criação dos filhos que eles têm. Então, eles souberam, além de montar um puta negócio, souberam passar para os meninos, transformaram os homens em pessoas honestas, em pessoas boas, em pessoas esforçadas, entendeu? E são pessoas da minha idade. Então, serviram de exemplo nesse crescimento, nessa espelhamento profissional que eu queria me tornar. Agora vamos para a pergunta bônus, né? Em uma palavra, o que a SMR representa para você? Esse período aí de parceria que a gente... Amadurecimento. Quando eu falei do período desse ano, da virada de sistema, e esse ano de 2024, como sendo um ano de amadurecimento, a SMR veio com essa gestão e reestruturação exatamente no ponto que eu mais precisava. Não adianta eu ter as melhores indústrias, a melhor equipe, a gente ter um projeto muito bom, se a gente não tem essa estrutura que auxilia a gente no crescimento. A gente cresce e organiza. Cresce e organiza. E às vezes nesse crescer você não consegue organizar. Exato. Então aí tem um declive. Então a SMR veio modificando totalmente. Hoje eu, né, porque você tá aqui, mas eu falo que eles mudaram a forma de trabalho nossa. Com o resultado já veio, né, muito rápido. Então o resultado eu consegui visualizar muito rápido. E eu penso em crescimento. Crescimento, um braço a mais. Esse braço que, igual a gente fala, que tem que ter os gestores para que a gente fique na parte estratégica. Sim. A SMR é um desses braços. É o que nos ajuda a tomar essas decisões diárias. Muito feliz. Muito feliz de ouvir isso para nossa empresa, né? A gente tem trabalhado aí nessa parceria muito engajado, né? Para trazer o melhor resultado para vocês. E é muito bom ter um empresário tão novo, com a cabeça tão aberta, porque eu tenho certeza que esse amadurecimento veio porque você permitiu que tudo fosse implantado e que tudo fosse implantado da melhor forma possível. Bom, quero te dar um presente. Oba! Adoro! Presente para você pela sua participação. Já ganhei a agenda. Já ganhou a agenda. Linda, maravilhosa. Ganhei um presente aí para você levar para sua casa. Tomar seu cafezinho durante a manhã. Olha aí essa parceria. Que isso, fizeram um collab? Você viu? A collab. Pod S e Maeve Hospitalar. Muito bom.
Maeve Hospitalar. Tomás, muito obrigado, viu, pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado por todo o conhecimento que você passou, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor para todo mundo que assistiu. Eu que agradeço o momento, agradeço mais uma vez, tá? Toda a assessoria, todo o apoio que vocês me dão, né? Dão para a Maeve, verdade. E eu só tenho a falar que nós vamos crescer mais ainda esse ano e vamos desenhar um futuro muito bonito para a Maeve. Vamos sim, sem dúvida nenhuma. Bom, para você também, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Você acha que não ganhou um presente? Você também tem um presente, tá aí embaixo o link do e-book Liberdade, que é o e-book onde você aprende a sair do operacional e ir efetivamente para o estratégico, deixando a sua empresa aí crescer e prosperar. Até a próxima!